Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui juntos para mais uma vez fazer esse programa que é meu, que é seu e que é nosso para a glória do nome do Senhor Jesus, Cristo na prática. Então vá se preparando aí, pegue a sua Bíblia, reúna com a sua família aí na sala, chame os amigos aí na rede social, né? WhatsApp, Facebook, Instagram e vamos todos juntos aqui viver Cristo na prática. Bem, nós estamos aqui para juntos estarmos fazendo aqui o programa Cristo na Prática. É um prazer ter você juntamente conosco. Deixa aí o seu like, faça a sua inscrição, convide mais pessoas para estar somando conosco nesse programa, para que nós possamos juntos estar crescendo na palavra de Deus e na graça do Senhor. Nós estamos aqui, queridos, e nessa oportunidade nós queremos usar um texto para discorrer sobre assuntos que são fundamentais e importantes para a minha e para a sua vida. O texto dessa oportunidade, para nós estarmos falando, é Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 7, que diz assim, olha, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ao falarmos sobre essa temática, que é muito importante, nós vemos aqui, querido, a proposta de Jesus para nós. Aquilo que o Senhor realmente pode fazer através da nossa vida, pela nossa vida e em nossa vida. É tão interessante quando nós falamos sobre essa temática, sobre essa condição, e nós queremos um pouco discorrer sobre esse tema. É claro, de uma forma bíblica, de maneira que a gente possa realmente fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Para isso, é claro, mais uma vez está conosco aqui, né, pastor Sandro, nosso companheiro, nosso amigo, e eu gostaria de estar passando para ele a oportunidade de ele dar aqui a sua saudação nesse momento. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Edmar, a paz do Senhor, pastor Saboia, a paz do Senhor. Também aqui, pastor Saboia, né, que sempre está conosco também, um grande companheiro aqui. Então, pastor Saboia, dê aí a sua palavra de saudação, por favor. Glória a Deus pela sua vida, obrigado pelo carinho da sua audiência e vamos aqui para mais um programa Cristo na Prática. Pois bem, queridos, dentro dessa condição, então, do tema que nós lemos aqui, né, olha, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É algo bíblico, né? É justamente a proposta de Jesus para aqueles que andam na sua presença. Quando nós olhamos isso aqui, nós podemos voltar mais uma vez lá em Gênesis, né? Capítulo de número 3, onde a gente conhece muito bem o contexto ali da queda de Adão e todas as circunstâncias contrárias que ele acabou puxando para si por não observar a palavra de Deus e por deixar de estar realmente em Deus, né? Jesus aqui, na verdade, faz um caminho contrário e propaga a importância de todos nós estarmos no Senhor, com o Senhor e para o Senhor, né? No sentido de que nós alcançaremos as mais ricas bênçãos vindas da parte de Deus, tanto nesse mundo físico, material, também quanto no mundo espiritual. Nós não estamos falando aqui de uma prosperidade forçada. Nós não estamos falando aqui de coisas sensacionais e extraordinárias demais. Nós estamos falando de uma vida de fidelidade ao Senhor, onde Deus há de nos conduzir a alcançar aquilo que está segundo o seu coração. Então é importante quando nós pensamos sobre isso e nós queremos discorrer sobre essa temática nessa noite juntamente com você, que é os nossos fiéis companheiros que estão sempre conosco aí nas redes sociais. Pastor Saboia, o que o senhor pode nos dizer aí a respeito desse texto bíblico aí, né? Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nós estamos aqui falando nesse momento com muita alegria sobre algo que está em nós, ou deveria estar. E muitas vezes nós estamos aguardando, pedindo, esperando que alguma coisa aconteça. Mas muitas vezes ela não é a vontade de Deus. Então esse texto de João diz exatamente acerca de as minhas palavras, a palavra do Senhor estar em nós. Quando nós temos as palavras, quando nós temos a presença, quando nós somos habitados pela palavra de Deus, nós não vamos pedir qualquer coisa.
nós vamos pedir justamente aquilo que agradaria primeiro o Senhor, que agrada primeiro a sua vontade, que agrada primeiro o que Deus gostaria que nós fizéssemos. Então, muitas vezes nós estamos deixando de pedir aquilo que estaria na vontade de Deus e, de repente, nós estamos exigindo, quem sabe, propagando uma mensagem que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então, hoje nós estamos aqui trazendo, reacendendo esse fogo, essa alegria de pedir, mas estando habitado por Deus, sendo preenchido pela sua palavra. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, diz assim, que todas essas palavras que lhe ordeno hoje estejam em seu coração. Deuteronômio é um livro de repetições. A palavra explica exatamente isso. São as repetições da lei, as repetições da vontade de Deus. Então o Senhor Deus, ele tem uma vontade suprema. Ele tem uma vontade para a minha, para a sua vida. Mas muitas vezes nós estamos tão à parte, nós estamos tão fora do contexto, que aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente pede, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então, esse texto vem dizer o seguinte, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, vai ser um equilíbrio, vai ser o encontro das vontades de Deus e a nossa. Então, nessa manhã, nessa oportunidade, nós queremos pedir a você que pense nisso, que olhe para isso e vamos nos perguntar, a palavra de Deus está em mim? A presença de Deus habita em mim? Porque as minhas vontades não estão concordando com a vontade de Deus. Então é certo que nós vamos entender que quando nós fizermos essa sintonia, vai acontecer muita coisa boa na minha e na sua vida. Pastor Edmar. Ao falarmos sobre essa condição aqui, é muito importante nós entendermos, querido, o que Jesus está dizendo. Jesus como Filho de Deus, Jesus como Senhor, Jesus como o Rei, Jesus como Salvador, propõe para nós uma condição, querido, que é muito interessante, né? Quando ele disse, vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. Olha que coisa interessante. Ou seja, dá a entender que aonde ele estiver, nós estaremos. E dá a entender aonde nós estivermos, ele vai estar conosco, né? E isso é algo fundamental, isso faz a diferença na vida de qualquer pessoa, no sentido espiritual, no sentido de vivência, né? No sentido emocional, em tantas coisas que às vezes nós buscamos nessa vida, estamos tentando achar e não estamos conseguindo, mas estamos talvez fazendo de uma maneira errada. Né, Pastor Sandro, o que o senhor pode comentar sobre esse versículo aí da palavra de Deus que nós pegamos como base para nós estarmos falando nessa oportunidade? Sim, pastor, é importante a gente refletir na palavra e quando o Senhor Jesus diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Às vezes a gente busca versículos, né, até mesmo isolados, né, da Bíblia, e a gente vai percebendo assim, olha, o Senhor, se eu orar, o Senhor vai conceder, se eu orar, o Senhor vai fazer, né? Mas se nós formos olhar dentro do contexto, quando Jesus diz, se estiverdes em mim, o que é estar nele? Estar nele e a palavra dele está em nós. O que o Senhor Jesus quis explicar sobre essa questão? Se a gente vê lá no início, né, do capítulo 15, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Ou seja, a videira vai injetar essência, injetar vida nas varas, né? Isso quer dizer que o Senhor nos dará poder, nos dará graça, né? Mas isso tem que ser de acordo com a vontade dele e não com a minha vontade. Eu posso pedir todas as coisas. Sim, se nós formos observar 1 João capítulo 5, pastor Edmar, versículo 14, a palavra do Senhor diz, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, aí a gente pensa, olha, então se eu pedir alguma coisa, ele vai me conceder, ele vai me dar. Se eu pedir prosperidade, se eu pedir uma casa... Então a gente tem que analisar
que o versículo ainda tem uma continuidade. E o versículo diz, de acordo com a sua vontade. Ou seja, não é só pedir, mas tem que estar, o meu pedido tem que estar de acordo com a vontade de Deus para que Ele me ouça. Existe um padrão, não é? Existe um padrão. E nós também podemos pensar que o Senhor sempre nos quererá bem. Então, estando de acordo com a vontade dEle para nós, é muito bom, né? Então, o Senhor Jesus está ensinando aqui, ó, se estiverdes em mim. Estar nele é obedecer a Ele. Estar nele é conhecer os seus princípios, aquilo que Ele ensinou e andar segundo as suas palavras, porque Ele diz, se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, aí vocês vão poder pedir. E aí entra uma questão muito interessante. Se eu estou em consonância com o Senhor, se eu estou de acordo com a palavra do Senhor, se eu estou fazendo a vontade do Senhor, qual que será o meu desejo? Meu desejo é de alegrar o coração de Deus. Então, os meus pedidos também estarão em consonância com a palavra dEle, com a vontade dEle. Então, é muito importante a gente refletir sobre esse texto, muito profundo. Eu fico observando aqui, e antes de nós estarmos aqui, é claro, gravando, eu fiz algumas leituras e eu achei interessante sobre a questão da videira, né? Jesus aqui, ele fala assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Olha só, existe uma consonância interessante, né, entre aqui o que Jesus está fazendo. Jesus está dizendo o seguinte, que na verdade ele é uma plantação, se é que a gente pode assim dizer, né, do lavrador que é Deus, ou seja, ele está implantado nessa terra, ele veio aqui sobre essa terra e ele aqui nessa terra, ele cresceu, né? Ele foi plantado, ele cresceu, ele frutificou por um propósito maior do lavrador que é Deus, né? O fato é interessante quando nós falamos sobre essa situação porque a videira ela não dá em qualquer lugar, né? E ela também não pode ser também produzida de qualquer maneira. Existe aí uma preocupação muito grande, interessante a gente observar que tudo o que foi feito na hora certa, no momento de Deus, né? Deus escolheu a hora certa para poder trazer exatamente Cristo a esse mundo. Tanto é que Gálatas, capítulo 4, verso 4, se eu não me engano, diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, né? Ou seja, no momento exato onde tudo estava exatamente sintonizado para que isso acontecesse, em termos filosóficos, em termos políticos, em termos religiosos, em termos culturais. E a gente observa, então, que isso é algo interessante que a gente precisa analisar, né? Um outro fato interessante aqui, talvez isso lança luz para que a gente possa estar conversando com os nossos telespectadores aí, é outro fato de que a videira, se você for olhar para a videira, né, pastor Saboia, não sei se vocês vão concordar comigo, pastor Sandro, a videira, ela não é uma árvore muito bonita, né? Ela é retorcida, né? Ela é totalmente retorcida. Os ramos que saem dela que são ramos mais bonitos, né? Mais bem definidos, verdejantes e se tornam frondosos, mas ela mesmo é retorcida. Ou seja, figurando muito bem o que Jesus diz aqui, eu sou a videira. Ou seja, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele ensinou é para nos dar uma proporção e uma condição de vida melhor. Ou seja, nós estamos nele, né? E o processo para que a gente continue nele é fazer o quê? Exatamente que a gente seja limpado. Para quê? Para a gente poder dar fruto. Mas todo o aspecto talvez assim, do sofrimento, da dificuldade e da dor, ele passou por nós, para que nós pudéssemos hoje ser frondosos, bonitos, limpos e dar fruto. O que o senhor pode dizer, pastor Saboia, sobre essa questão? O que o senhor acha sobre isso? Muito interessante o senhor falar sobre limpeza, sobre poda, é que nós vivemos um tempo onde as pessoas não se submetem mais, né, pastor? Não existe mais essa condição
Estamos vivendo um tempo onde não se condiciona mais essa questão da poda. Porque todo lavrador, ele precisa limpar, ele precisa podar as árvores. E o nosso Deus, através da sua lei, através dos seus preceitos, através dos mandamentos, é uma forma de podar a gente, né? Nós somos os ramos, nós somos as varas, e nós precisamos ser podados. Então ele deixou aqui no versículo 4, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Ou seja, tem muita gente que não recebe, pastor Sandro, que está pedindo, não recebe, mas é porque não está enxertado, não está na árvore, não está na videira. Aí não adianta a gente pedir, a gente pede, está fazendo sacrifício de tolo, está fazendo campanha aqui, fazendo campanha ali, campanha na igreja, campanha na internet, campanha de madrugada, mas o que está faltando de verdade é se submeter, é estar ligado. E todas as vezes que eu estou ligado, eu tenho que abrir mão de alguma coisa, renunciar a alguma coisa, deixar de fazer as minhas vontades e fazer a vontade daquele que está sobre a minha vida. Então ele está dizendo, toda vara de si mesmo não pode dar fruto. Então o que pode estar acontecendo conosco hoje é isso. Nós não estamos na videira e nós não estamos frutificando, não estamos gerando mais fruto. Nós estamos até fazendo sombra, talvez, temos até bastante folhas, mas não tem fruto. E o que Deus requer de nós, de verdade, é que Ele diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então fica aqui uma reflexão para a minha vida, para a sua vida. Nós estamos na videira, nós estamos dando fruto. O versículo segue dizendo, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então há uma condição aqui. Não dá para viver sem uma direção. Não dá para viver sem uma base. Não dá para viver sem algo sobre a minha vida. Então eu preciso, você precisa, nós precisamos estar na videira. E o Senhor Jesus precisa nos podar, precisa nos limpar de tudo isso que o mundo vem nos oferecendo, de tudo isso que tem acontecendo, essas mudanças, essas transformações, tem feito com que a gente perca a característica de videira, perca a característica de árvore e, quem sabe, os nossos frutos não têm sido agradáveis. Então, nessa oportunidade, praticando a palavra de Deus, apenas praticando a palavra de Deus, nós vamos descobrir que o problema não está nos outros, o problema está em mim, se eu não estiver na videira. Eu observo aqui, se a gente pegar o contexto aqui do escrito, né, do Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos observar que lá no capítulo 13, Jesus faz algo que é muito fantástico, né, pastor Sandro? No momento da ceia, né? Eu acho aquela passagem bíblica muito bonita. O que ele faz? Ele tira suas vestes, né? Pega uma toalha, uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Eu acho aquilo algo muito interessante, no sentido que ali há uma inversão de valores, até dentro do próprio contexto cultural, né? Porque nenhum mestre, nenhum senhor faz exatamente a atitude que Jesus faz. Ele faz tudo aquilo que ele faz, ele pega os pés dos discípulos. Eu costumo, às vezes, conjecturar, e quando eu estou ministrando uma palavra falando sobre isso, sabe-se lá como é que estava o pé daqueles discípulos, né? Andando na poeira e tudo, mas ele vai lá, ele ajoelha, ele lava o pé de um por um, enxuga o pé de todos eles, né? E depois pergunta para eles, entendeis vós o que eu faço? Né? Se vós não entendeis agora, entenderá futuramente. Mas justamente para mostrar uma condição de que, na verdade, o servo não é maior do que o Senhor, para mostrar exatamente qual é a mentalidade daqueles que vivem no reino de Deus. O que Deus realmente requer e exige daqueles que andam na presença dEle e daqueles que querem o seu favor como bênção. Eu acho que isso é uma coisa interessante que a gente precisa aqui observar. E entender, querido, que quem está no reino,
Aqui o texto deixa bem claro, porque depois no capítulo 14 ele vai falar do que vai acontecer com ele vai falar da vinda do Espírito Santo, não é? Para que o Espírito Santo está vindo, e deixa um alerta bem claro que aqueles que andam com Cristo não têm uma total garantia de permanência nele, se não fizer o que está de acordo com a palavra e não estiver de acordo com a vontade dele. Porque aqui ele diz aqui, né, olha, que o Pai é o lavrador, que ele é a videira, e toda vara, versículo 2, toda vara que em mim que não dá fruto, tira. Ou seja, quem está em Cristo, quem foi chamado por Cristo, quem recebeu a graça de Cristo, quem já foi talvez até abençoado por Cristo, se não andar conforme a vontade dele, vai ser tirado. E isso tem que nos preocupar, não tem, pastor Sandro? Pastor Edmar, uma reflexão muito importante e muito interessante é essa que o senhor fez agora, e analisando, né, essa reflexão, eu quero até fazer menção aqui do livro de João, capítulo 15, versículo 12, 13 e 14, e até o versículo 15. Olha o que diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, o que veio para mim, né, para essa análise da fala anterior do senhor aqui, é o sistema que nós temos no mundo. Um sistema de liderança, né, propriamente aqui no contexto de Jesus, onde tinham os reis, onde tinham os palácios, onde tinham os servos, que às vezes, muitas vezes não podia nem olhar na face. A gente vai lá para a Bíblia no Antigo Testamento, quando o rei, na época do rei Assuero, por exemplo, havia um medo muito grande da rainha Esther, de quando ela entrasse na presença do rei, ele não levantasse o cetro. Ou seja, um sistema de liderança onde se vê muito essa questão, né, porque é o Senhor, porque é o líder, né? Aí o servo às vezes não pode nem levantar a cabeça. Jesus veio trazer um sistema, uma essência de liderança que surpreendeu. Aonde ele, o Senhor disse aqui, ele foi lá e lavou o pé do discípulo, do servo. Isso surpreendeu a todos eles dentro do contexto que eles viviam. Um contexto de muita formalidade. Aí Jesus vai lá e quebra o protocolo. Aí Jesus vai lá e mostra a essência, que o Senhor não é maior no sentido de interação, no sentido de conviver um com o outro. Jesus falou: olha, eu não vou chamar vocês mais de servos, vocês são meus amigos. Deu a eles a oportunidade de aproximar mais do Senhor, né? Enquanto muitas vezes, olha, muitas vezes a gente chega, né, na frente de uma grande liderança, seja ela religiosa, política, você tem aquele sentimento de respeito, mas no sentido, às vezes, até de medo. E Jesus aqui está tirando todo esse medo, está tirando do coração deles toda essa forma que era criada no sistema de liderança do mundo e mostrando para eles o quê? Há uma profundidade de comunhão que o Pai quer que vocês tenham com Ele, comigo. Porque o servo não sabe das coisas do seu Senhor, mas eu tenho feito vocês saber as coisas do meu Pai, os projetos, os planos do meu Pai. E isso é maravilhoso, né? Se dá oportunidade para o pequeno. E muitas vezes no sistema que nós vivemos não se dá oportunidade para o pequeno.
Então, eu acho interessante essa palavra. Então, igual você está dizendo, pastor Saulo, então quer dizer que há uma interatividade, né? Isso é algo muito interessante, né? Ó, se vós estiverdes em mim, novamente, né? E as minhas palavras estiverdes em vós, olha, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Ou seja, existe então uma comunhão verdadeira, uma interatividade, uma consciência, né? Realmente do peso que tem a palavra e do estar realmente em Jesus, né? Através da ação do Espírito Santo, através da atitude da valorização do próximo, né? Tudo isso interfere, então, nos pedidos que nós temos que fazer para Deus. Eu fico observando aqui, dentro dessa fala que nós estamos aqui, e vamos descobrindo, parece que aos poucos, né? O que a Bíblia está dizendo, né? E é interessante esse momento, nós falamos sobre essa condição de que a própria oração que Jesus ensinou, que está lá em Mateus capítulo 6, que é algo tão fantástico, né? E ele mostra ali essa importância dessa consciência de quem é Deus, né? E do que Deus pode fazer por nós e quem realmente nós somos, né? A apresentação de Deus ali como Pai nos mostra como é que nós temos que praticar o conceito verdadeiro de cristianismo, né? Como pessoas realmente que tenha Deus como Pai. Até quem tem dificuldade, porque nós entendemos que no contexto que nós vivemos, na sociedade, isso não só no nosso contexto atual, mas desde tempos passados, infelizmente pessoas têm dificuldade em reconhecer a paternidade de Deus por causa de conceitos e concepções que viveram, né, no relacionamento com seus próprios pais, né? Mas Deus se mostra um pai diferente, Ele se mostra um pai realmente amoroso, um pai receptivo, um pai que dá oportunidade, um pai que disciplina, mas um pai que faz isso com amor e que dá a possibilidade de nós adquirirmos muito mais do que aquilo que realmente nós pedimos ou pensamos através do relacionamento e da comunhão que nós temos com Ele, né, pastor Saboia? Falar de comunhão, pastor, é justamente lembrar de como Deus fala o tempo todo que amou, né? Aqui no versículo 10 do capítulo 15 diz, se guardardes os meus mandamentos. No versículo 9 está dizendo, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permaneça no meu amor. Aqui Jesus está fazendo um pedido para mim e para você. Permanecer com aquilo que a gente recebeu, com aquilo que a gente, na verdade, aprendeu. A grande dificuldade nesse contexto que nós estamos inseridos hoje, pastor Edmar, é que nós perdemos esse amor. Nós perdemos os valores, nós perdemos os marcos antigos. Nós estamos vivendo um mundo extremamente diferente daquilo que a gente foi preparado para viver. É claro que nós temos que evoluir, nós temos que crescer, e é por isso que essa palavra tem essa hermenêutica, tem essa exegese tão importante para a minha vida e para a sua vida. Vamos sim valorizar as coisas modernas, vamos, mas nós não podemos sair disso aqui. E nessa oportunidade, a palavra para nós hoje é permanecer. Permaneça nesse amor que você recebeu, ame também, ame a ponto de suportar a fraqueza dos mais fracos. Ame a ponto de entender, ame a ponto de perdoar, ame a ponto de nós nos parecermos tanto com Jesus, que as pessoas vão querer ficar perto da gente. Nós vamos ser agradáveis, não pelas nossas qualidades, mas pelo amor de Deus que está em nós. Nós precisamos voltar a ter a aparência, o cheiro, o bom cheiro de Cristo. Então, o versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus, sendo Deus, ele guardou os mandamentos. Jesus, sendo Deus, ele guardou a lei. Jesus, sendo Deus, ele perseverou, ele esteve constantemente nesse amor. Então nós venhamos nessa oportunidade pedir a você que nos assiste, que está nos acompanhando todo esse tempo, vamos voltar a amar mais. Vamos voltar a estar inserido nesse evangelho que faz tanta coisa acontecer naquilo que a gente muitas vezes nem tem vontade.
vamos praticar a palavra, vamos praticar Jesus na prática. Ao falar sobre isso aqui, nós queremos já estar encaminhando para o final do nosso programa. O nosso tempo aqui ele é um tempo resumido, mas eu quero aqui tomar as palavras do pastor Saboia, que nós conversávamos antes de nós iniciarmos o programa. Ele disse que, infelizmente, as pessoas estão perdendo a capacidade de esperar e de confiar realmente em Deus. As pessoas estão deixando de orar. Aqui Jesus nos mostra aqui, querido, que se realmente nós orarmos, se nós realmente estivermos nele, nós podemos pedir, né? E isso vai nos ser concedido. Olha, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. É claro que, conforme a vontade, ele dá aqui as diretrizes necessárias, né? Primeiro, a glorificação do nome do Pai, a questão de amar o próximo. Então, toda oração, ela precisa ser voltada, toda petição, ela precisa ser voltada com a intenção de não prejudicar o próximo, né? Pelo contrário, eu quero ser abençoado, eu quero ser vitorioso, eu posso sim ser abençoado e vitorioso, desde que a minha vitória e a minha bênção não venham prejudicar o meu próximo, olha só. Então, quer dizer, Deus tem a possibilidade e a condição de nos abençoar, de abrir portas, de nos dar saúde, de nos enriquecer, se assim for a vontade dele, se estivermos entendendo qual que é o propósito da palavra dele, e de nos fazer realmente pessoas ricas, tanto fisicamente, materialmente falando, quanto espiritualmente, desde que isso, querido, não tenha a intenção de prejudicar o meu próximo, porque Jesus não teve a intenção de prejudicar. Jesus ensinou a importância de amar, Jesus ensinou a importância da humildade, Jesus ensinou a importância da subordinação. Quando nós assim fazemos, quando nós assim agimos, nós conseguimos alcançar o melhor de Deus, porque Deus tem abundância para dar, querido, mas para aquele que anda segundo a vontade dEle, para aquele que tem a consciência de que Ele é a videira, que Ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, que Ele levou sobre si toda a distorção que deveria ser minha e sua, e fez de nós ramos frondosos, bonitos, verdes, para frutificar, mas frutificar em amor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa realmente viver Cristo na prática, que você possa realmente sair da condição da inércia que você está e voltar novamente a produzir. Olha, Jesus, Deus, não quer que você seja cortado dele, que é a videira. Pelo contrário, Ele quer limpar você pela ação do Espírito Santo e pela ação poderosa da palavra, para que você continue a frutificar, para que você continue a produzir e alcance, querido, um grande galardão no céu, porque Deus tem galardão para aqueles que andam em fidelidade na sua santa presença. Eu quero nesse momento aqui pedir ao pastor Santo que possa fazer essa oração, neste momento para todos aqueles que estão nos assistindo, pastor Santo, e que Deus possa operar uma renovação espiritual na vida destes, e que os pedidos que eles têm colocado diante da presença de Deus, Deus possa conceder conforme a vontade e a palavra dEle, e você possa desfrutar de grandes vitórias na presença do Senhor. Amém. Então vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento, no nome do Senhor Jesus, apresento a Ti e a todos que nos ouvem, nos assistem neste momento. Peço ao Senhor que possa abençoá-los, que a palavra do Senhor possa penetrar no coração de cada um, que cada um possa refletir nesse momento, em toda essa palavra que ouviram e que então receberam aqui, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Neste momento eu peço ao Senhor que alcance a cada coração que nos ouve, a cada vida, no nome do Senhor Jesus. Assim é a nossa oração, que o Senhor possa abençoar e fortalecer a cada um, em o nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, aqui nós terminamos mais uma edição do programa Cristo na Prática. Mais uma vez eu quero aqui enfatizar, faça a sua inscrição, certo? Deixa aí o seu like, venha estar conosco realmente praticando as palavras do Senhor, para que você seja vitorioso a cada instante, a cada dia. Que Deus te abençoe e até um próximo programa Cristo na Prática.